Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora da mesa radiônica xamânica e do Animal Totem Oracle Deck. Terapeuta holística, palestrante, oraculista, taróloga. E hoje, na série sobre os deuses e deusas, trago a vocês Seu-Si. Seu-Si, ou Seu-I-Si, que significa mãe do pranto, que pode ser escrito também Seu-Si com I, com Y, Siu-Si, Seixu, Siu-Se ou ainda Siu-Si. É uma deusa virginal tupi-guarani, protetora das lavouras e das moradias indígenas. Seu-Si foi comparada pelos colonizadores católicos à Virgem Maria, porque ela deu à luz de uma maneira muito inusitada ao seu filho Jurupari, que também é o nome de um peixe brasileiro. Seu-Si era filha do deus Tupã e mãe de Jurupari, como a gente já falou. Sendo uma virgem e sem nenhum consorte, sua gravidez se deu de forma miraculosa. Ela engravidou com o sumo de uma fruta chamada cucura, segundo a versão do Rio Negro, ou do quase idêntico purumã, segundo a versão dos Solimões, que enquanto Seu-Si comia, o sumo dessa fruta escorria pelos seios dela abaixo. A fruta, cucura purumã, é a árvore que simboliza o bem e o mal na mitologia tupi-guarani. Conta sua lenda conta que certo dia Seu-Si descansava à sombra dessa árvore do bem e do mal, cujo consumo de seus frutos era proibido às moças no dia que estivessem em período fértil. Ao avistar seus frutos grandes e maduros, ela não se conteve e apanhou um deles para comer. Ao morder, o caldo do fruto escorreu pelo seu corpo nu e alcançou o meio das suas coxas, como a gente já tinha falado. Meses após, revelou-se uma gravidez que encheu de indignação toda a comunidade de sua aldeia. O conselho de anciões então achou melhor puni-la, exilando-a da tribo. Seu-Si teve seu filho muito longe da aldeia e deu-lhe o nome de Jurupari, ou o Filho do Sol. Ele seria o futuro legislador, que veio mandado pelo Sol para reformar os costumes da terra e também encontrar nela uma mulher perfeita com quem o Sol pudesse casar. Com apenas 7 dias de vida, Jurupari já aparentava ter uns 10 anos de idade. E sua sabedoria era famosa, e por causa disso ele atraiu muito rapidamente a atenção de todos. Então os guerreiros, eles foram até Jurupari, porque queriam aprender com ele. Estes guerreiros passaram a ouvir todas as suas palavras e ensinamentos sobre os novos costumes, que colocavam fim a uma sociedade matriarcal e instituíam o patriarcado, para que os homens aprendessem a viver independentes das mulheres. Ele instituiu grandes festas cerimoniais, às quais somente os homens poderiam tomar parte, e onde ele aproveitava para passar seus ensinamentos. As mulheres que os surpreendessem desobedecendo essa lei deveriam morrer. Isso acabou afastando-o aos poucos de sua mãe. Inconformada com estas novas leis e também sentindo muitas saudades de seu filho, Seu-Si desobedeceu essa regra. Escondeu-se para ver seu filho revestido com a pompa de Tuxaua, que pertencia ao cerimonial dos homens, e ela sabia que existia a punição da pena de morte. Mas mesmo assim, Seu-Si entrou no território onde os homens estavam reunidos. Mas antes do término deste cerimonial, ela foi fulminada por um raio. Esse raio, segundo os mitos, poderia ter sido enviado por Tupã
mas a maioria conta que foi o próprio Jurupari que conjurou esse raio, sem reconhecer que era sua própria mãe. Jurupari foi imediatamente chamado para ressuscitar Seu-Si, mas ele não fez nada, porque ele não poderia abrir precedentes, abrir mão de cumprir essas leis. Jurupari então disse, abre aspas, morreste, mãe, porque desobedeceste à lei de Tupã. É a lei que eu vivo a ensinar. Não vou te ressuscitar, mas te recomendo. Sobe, bela, radiante e pura para um mundo melhor. Cumpriste a verdadeira missão de mãe, que é cheia de amor, renúncia, desenganos e sofrimento. Meu pai vai recebê-la de braços abertos lá no céu. Fecha aspas. Depois de falar, Jurupari chorou, enquanto filho e embaixador do sol, quando ele chora, sempre que há chuva e sol ao mesmo tempo no céu, diz-se que é o espírito de Jurupari por perto, chorando. O corpo de Seu-Si, reanimado e iluminado, de uma estranha fulguração subiu ao céu, sentado em um arco-íris. Seu-Si transformou-se na estrela mais resplandecente da constelação das Pleiades, que é chamada por Seu-Si pelos povos nativos. Essa constelação indica a época certa da colheita das frutas maduras, da caça, da pesca. Agora preste atenção. Na lenda, Seu-Si, a velha gulosa, recolhida por Couto de Magalhães e publicada em O Selvagem, ele comenta, a palavra Seu-Si significa constelação das Pleiades, a que o nosso povo chama 7 estrelas, e significa também velha gulosa, ou uma fada indígena que vivia perseguida por eterna fome. Seu-Si é considerada protetora das lavouras e casas construídas nas suas proximidades. Ela permanece lá até hoje, para lembrar aos selvagens o respeito às leis de Jurupari, o filho do sol. Nos primórdios dos tempos se acreditava que a maternidade não dependia do homem, mas sim da influência ou interferência dos astros, animais e até do sumo de alguns frutos, como a gente viu agora. No início da humanidade reinava o matriarcado, e toda a linha de descendência era regida pelo sistema matrilinear. E entre os nossos povos originários também se acreditava isto. Toda criança que nascia pertencia ao grupo familiar feminino. A posição do pai era de um simples amigo, portanto ele não tinha direito sobre o filho. Toda a educação e tutela da criança ficava em cargo do tio materno. Tal estado das coisas acabou por gerar choques e conflitos, e o homem, sentindo-se mais forte, tratou de dominar a situação e inverter os papéis. Esta mudança, em alguns casos, foi extremamente dramática, pois em algumas tribos o homem figurava como uma espécie de escravo da mulher, executando os serviços mais baixos e sem que os filhos os considerassem pais. O mito de Seu-Si pertence à tribo Tupi. Possui muitas similaridades com a história da Virgem Maria. O mais interessante é que muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil e trazerem o cristianismo, a história de Seu-Si e Jurupari já era contada na comunidade Tupi. Seu-Si teve um filho dos deuses e, assim como Jesus Cristo, veio à Terra para trazer a ordem aos humanos que estavam precisando. Toda comunidade precisa de uma ordem e de valores para viver em equilíbrio. Os mitos e histórias são de extrema importância para isso. Além disso, Seu-Si e Maria nos trazem a reflexão sobre as relações entre mãe e filho, e estas reflexões podem nos ajudar a encontrar soluções em momentos difíceis de nossas vidas. Refletir sobre os caminhos que os deuses escolheram seguir e as adversidades que nós precisamos superar. O mito de Jurupari, juntamente com a existência das Icamiabas, nos deixa bem claro que as mulheres foram destituídas de todo o poder, nada restando-lhes, nem mesmo era reconhecida a maternidade.
como o desmoronamento do direito materno, o homem apoderou-se também da direção da casa. A mulher viu-se então degradada, convertida em servidora e escrava da luxúria do homem, ou simples instrumento de reprodução. É óbvio que as mulheres não poderiam concordar com tal estado das coisas, e muitas são as lendas em que as mulheres matam os homens, seus maridos, os velhos e as crianças do sexo masculino antes de abandonarem suas aldeias. Por ter se arriscado, enfrentado seus medos para poder estar próxima ao seu filho, seu si também nos ajuda a enfrentar nossos medos internos. Então tem uma sugestão para você escrever seus medos em uma palha de milho e depois queimá-la. Pode ser em uma vela branca ou em uma fogueira azul. Você pode também acender um incenso de eucalipto ou arruda e pedir para seu si te libertar dos seus medos mais íntimos. Quanto aos deusas relacionadas, a gente pode dizer que pelo fato de seu si ser uma virgem que teve uma criança, ou até mesmo aí seria a Virgem Maria, e pelo fato de ter uma criança de uma gravidez inusitada, a gente pode relacioná-la a Ísis ou a Sete, que engravidou de Osíris, o Exir. Já tem vídeo dos dois deuses aqui no canal, é só dar uma olhadinha na playlist. Símbolos de seu si são as 7 estrelas e a árvore Purpura Purumã. Lembra das Pleiades para as estrelas, tá certo? Suas oferendas são a fruta Cocura, a fruta Purumã, as 7 estrelas das Pleiades, vela prata ou branca, incenso de eucalipto ou de arruda, vinho tinto, frutas, milho. Como epíteto, a mãe do pranto. E como de costume, vamos fechar com uma oração, lembrando que todo o material que foi falado aqui no vídeo foi pesquisado nas fontes que estão na descrição. Então vamos para a oração. Deusa das 7 estrelas, encontro-me aqui para te encontrar e para pedir para tudo mudar. Assim como para meus ancestrais indígenas fostes estrela guia, seja minha companheira, guia-me nos caminhos da vida e da luz, pois és mãe cósmica que reluz. Atenda meus pedidos e se faça presente. Bem, aqui eu me despeço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like e compartilha com seus amigos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações. Te vejo no próximo vídeo. Mitakuye Oyasin, eu honro todas as nossas relações. Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey nay nay, Jana hey.